Essa é a aula de medição de pressão, vazão e nível. Vamos tratar de sistemas de medição de pressão, medição de velocidade, medição de vazão e medição de nível em fluidos. Os principais pontos que vão ser apresentados são pressão, velocidade de escoamento, vazão e nível. Quando a gente fala em pressão, ela é definida como uma força uniforme ortogonal exercida sobre uma superfície. E a referência que a gente tem é o vácuo absoluto ou uma atividade molecular a zero absoluto, para que a gente possa identificar a partir daí o que são pressões absolutas. Porque o restante vão ser pressões manométricas, que é justamente a diferença entre a pressão atmosférica local e a pressão do sistema. Tanto pode ser positiva quanto negativa. Tem uma pressão atmosférica padrão, que são 760 milímetros de coluna de mercúrio, ou 101,325 kPa. E a pressão absoluta é sempre marcada, baseada no vácuo absoluto ou vácuo perfeito. A gente pode descrever a pressão como uma equação, onde a pressão em um determinado ponto é uma pressão de referência, mais a coluna de um determinado material, ou GH. H é a altura, G é a aceleração da gravidade e ρ é a densidade do fluido. São três leis. A lei de Pascal fala que a pressão exerce força perpendicular à superfície e que a pressão é a força dividida pela área. O princípio da prensa hidráulica fala que a entrada numa determinada força vai amplificar ou não essa força em função da área, só que o princípio da conservação de energia vai dizer que o deslocamento com forças menores tem que ser muito maior que o deslocamento com forças maiores. É isso que está mostrado aqui nesse slide. O que mais gera confusão na parte de pressão são as unidades de medida. A mais utilizada é a Pascal, que é a unidade do sistema internacional, mas também existe bar, atmosfera, torricelli ou milímetros de mercúrio, libras por polegada quadrado, coisa sigla PSI. Aqui a gente tem a foto de um transmissor de pressão absoluto. Notem que só tem uma única tomada de pressão, ela está aqui em primeiro plano, nesse orifício. E na parte superior tem a conexão dos fios que saem por aqui. Então, o sensor de pressão de fato está nessa região aqui. Aqui em cima tem o circuito elétrico, o sensor e a saída de conexão elétrica do sensor de pressão. O sensor diferencial são duas entradas, uma aqui embaixo e outra aqui em cima. E notem que temos um número maior de cabeamentos. No caso aqui a gente tem 4 cabos, além do aterramento. E o sensor, internamente, nesse sistema de pressão diferencial, nada mais é do que uma ponte de Wheatstone, para avaliar a pressão de um lado e do outro e conseguir comutar qual é a diferença entre elas. O manômetro mais conhecido é o de bulbo, e ele tem um erro causado pela formação dos meniscos nos tubos capilares. Então é isso que faz com que a gente não saiba identificar exatamente qual é a diferença entre as pressões, além do erro na visada da pessoa. Então o que a gente vai ver é o cálculo de um desnível ou dessa altura H, seja entre duas pressões, como nessa figura A, seja como na figura B, onde a gente vai ter praticamente uma pressão igual a zero interna ao tubo e uma pressão atmosférica, e a diferença vai ser mensurada por essa altura H. Há diversas formas mecânicas da gente pegar variações de pressão. E os principais tipos estão listados aqui. Tubo de Bourdon, na figura A, Foley, na figura B, diafragma, na figura C. A maioria dos transdutores de pressão fazem uso desses 3 princípios. O tubo de Bourdon é um transdutor metálico oco com seção transversal elíptica.
a gente encontra ele com uma grande faixa de operação, de 10 a 106 kPa, e a incerteza consegue chegar a 0,1% do fundo de escala. Era para ser um desenho, um GIF animado, não sei porque não está aparecendo, mas à medida que a pressão aumenta, esse sistema muda de posição e o indicador, através desse engrenamento, faz as alterações devidas. Então, o funcionamento é baseado na alteração da curvatura que é causado pela pressão exercida no seu interior. A seção elíptica tende a uma seção circular e isso faz com que o tubo se levante ou se desenrole. E, com certeza, a pressão atmosférica interfere no cálculo, na medição da pressão com o tubo de Bourdon. Aqui a gente vê um tubo em C, um tubo em espiral na letra B e um tubo em hélice na letra C. Tá? Aqui um exemplo de um tubo em hélice e outro de um tubo em espiral. A precisão, como eu já falei, chega a 0,1% do fundo de escala. Para pressões baixas e para aumentar a sensibilidade, são normalmente utilizados tubo em espiral e em hélice, diferente do Bourdon em C. Consegue uma sensibilidade excelente, respondendo a cerca de 0,01% da pressão máxima. Se o manômetro contiver alguns mecanismos, como engrenagens, a sensibilidade cai para 0,1% da pressão máxima. O tubo de Bourdon também apresenta alguma esterese, na ordem de 0,1 a 0,5%, e destaca-se os desvios de temperatura devido a problemas de material acabar se comprimindo no frio e se dilatando no calor. Tá? Mas dá para compensar isso. O sensor de pressão do tipo Foley é um transdutor de pressão com finas paredes. O deslocamento em geral é bem maior do que os tubos de Bourdon tipo C e dá para fazer medidas de pressão manométrica absoluta ou diferencial. Esse aqui está funcionando, não sei porque o outro não funcionou, mas esse aqui está funcionando, dá para ver como é que ele, qual é o princípio de funcionamento. Tem uma pressão entrando na região da mola e tem o sinal de pressão entrando aqui por baixo. Dependendo da força, a mola se contrai e vai mover a escala e o ponteiro. Ele é utilizado em aplicações de baixa pressão, preferencialmente com gases, e é constituído por um fole elástico. Tem uma das extremidades fixas e a variação de pressão no seu interior faz com que ele se distenda ou contraia. E pode ser tanto interno quanto externo. E a precisão do fole é na casa de 1% do fundo de escala. No caso do sensor por tipo de diafragma, eles são basicamente lâminas metálicas sujeitas a deformação submetidas a uma determinada pressão. Dependendo da geometria dessa lâmina, ele tem deslocamentos não convencionais, ou seja, não proporcionais à força. Vai chegar num determinado momento que ele vai ter um grande deslocamento. E isso faz com que, em alguns casos, eles sejam também o controlador. Dá para medir pressão manométrica com um dos lados exposto à pressão atmosférica e pressão diferencial, quando cada um dos lados é exposto a pressão diferente. Tem dois tipos de membranas de diafragmas corrugados. Aqui a gente vê o funcionamento dele. À medida que a pressão aumenta, o diafragma muda de formato, a lâmina vai se expandindo e isso movimenta o indicador da escala e do ponteiro. O diafragma do tipo membrana está mostrado aqui. As posições potenciais para instalação dos extensômetros estão em negrito. Posição C e D indicam compressão e distensão, respectivamente. Os diafragmas corrugados, como eu já havia mencionado antes, eles sofrem um deslocamento na parte plana e um deslocamento muito maior do que o do tipo membrana. Tem sensores de pressão piezoresistivos, além dos sensores aqui listados. No interior de cada seção há elementos piezoresistivos sobre um substrato de silício que funciona como diafragma. Tem sensor de pressão por célula capacitiva. Aqui a gente está vendo pressões sendo exercidas nos dois lados do sensor, P1 e P2,
Isso faz com que a distância entre as placas seja alterada, e aí, sendo PF a pressão exercida pelo líquido em uma célula capacitiva, CF a nova capacitância sofrendo a pressão PF, D a distância das placas quando não tem nenhuma pressão aplicada, e ΔD a variação sofrida pela pressão PF, CR vai ser a capacitância de referência, sabendo que a capacitância é um epsilon, uma constante, vezes a área sobre a distância, a gente tem que a capacitância de referência é epsilon A sobre D, e a capacitância final é epsilon A sobre D menos ΔD. Dá para ver claramente, por aqui, que a variação da distância ela é totalmente não linear, no que diz respeito à capacitância. Sabendo que a energia armazenada em uma capacitância é dada por 0,5 vezes a capacitância vezes a voltagem ao quadrado, que a variação da pressão é força sobre a área e o trabalho vai ser a força vezes ΔD, a gente vai ter que a variação da energia na capacitância vai ser a energia da capacitância final menos a energia da capacitância inicial. Nisso a gente tem que o trabalho vai ser a variação da capacitância, substituindo W na equação 1, a gente tem que a força vezes ΔV é a variação da capacitância, sendo força a variação da pressão vezes a área, a gente chega na relação que a variação da pressão vai ser meio vezes epsilon sobre ΔD, vezes, abre colchetes, abre parênteses, abre colchetes, tensão final ao quadrado sobre D menos ΔD, menos tensão inicial ao quadrado sobre D. Então, a gente consegue calcular pela variação da capacitância qual vai ser a variação da pressão. O sensor de pressão ele tem que ser conectado diretamente ao meio que ele se encontra. Então, ou a gente vai fazer um furo nas paredes da estrutura para encaixar de alguma forma o sensor de pressão, ou via solda, ou por algum sistema tipo de aparafusamento, ou a gente vai colocar um tubo que vai servir de interface entre o meio e o sensor. A instalação do sensor de pressão, se for feito no interior do tubo, vai interferir claramente no comportamento do fluido que estiver passando aqui. E uma coisa é eu colocar o sensor no meio, eu vou captar um tipo de pressão, outra coisa é eu colocar o sensor na parede externa. No início, antes de chegar ao sensor de pressão, nas linhas, nos pontos 1 e 3 eu tenho a mesma pressão. Agora, no ponto 2, é o ponto de estagnação, a pressão é maior que no ponto 4, onde ela é menor. Então, onde eu for colocar o sensor, eu tenho que levar isso em consideração. Uma das formas da gente mensurar pressões estáticas e dinâmicas é através desse tubo, onde a gente tem um escoamento nesse sentido. Depois de uma distância X, a gente coloca furos posicionados conforme a figura, tem um diâmetro D maiúsculo, os furos estão a uma distância XB desse cotovelo, que vai chegar no transdutor, e a gente tem uma relação do erro relativo em função de XB sobre D, e também em relação de X sobre D. Quanto maior essa relação, a gente pode ver aqui, menor vai ser o erro relativo. Assim como a gente pode mensurar a pressão, a gente pode mensurar a velocidade de escoamento. Então, surgiu porque a velocidade de escoamento afeta a pressão estática em pontos ao redor dele. Então, o tubo de Pitot foi concebido em 1732 pelo francês Henri Pitot e depois adaptado pelo Henri Philibert Gaspard Darcy, no formato que a gente já conhece. A pressão de estagnação ou pressão total é pega pelo ponto central.
A pressão estática é pega pelos pontos igualmente espaçados na circunferência e a gente vai ter um manômetro diferencial que vai mensurar a diferença entre uma pressão e outra. Aqui tem o tubo de pitot instalado em uma aeronave. Dá para ver aqui um dos pontos colocados ao redor da circunferência, enquanto tem a entrada na ponta da pressão de estagnação. A outra forma é através de um pitot do tipo Colli. A gente tem duas entradas, uma no sentido do fluxo, outra no sentido inverso. Outra forma é usar anemômetro, e tem dois tipos, anemômetro a fio e filme quente. O primeiro tipo é composto por um fio de tungstênio de platina com diâmetro que pode variar de 1,5 microns a 15 microns e comprimento de 1 milímetro a 4 milímetros. O de fio quente são operados em dois modos distintos, a corrente constante ou temperatura constante. E a gente tem o fio do sensor aqui, o suporte aos sistemas, no anemômetro de fio quente, e a velocidade tem que passar no sentido ortogonal. Se a temperatura do fluido se mantiver constante, ou do fio se mantiver constante durante a operação, percebe-se que a velocidade pode ser obtida com base no conhecimento da resistência elétrica do fio e de constantes que podem ser determinadas no processo de calibração. Como a propriedade do sensor é a resistência elétrica, o sensor a fio quente pode ser conectado a um dos braços de uma ponte de Wheatstone. E aí a gente teria o sensor numa das pernas e as resistências a gente calcularia para mensurar determinados intervalos de velocidade, e o resultado seria tratado com um amplificador de sinal. Tá? Quando a gente tenta calcular a vazão, a pressão também é base para isso. Tá? E a gente tem que entender o perfil de velocidade dentro da tubulação para entender qual é o valor, como a gente vai calcular a vazão. A gente pode tanto trabalhar com escoamento laminar, como com escoamento turbulento. O tubo de Pitot é um dispositivo que, quando imerso e corretamente posicionado, indica a pressão diferencial entre as tomadas de pressão. E isso é proporcional ao quadrado da velocidade de escoamento do ponto. E assim a gente consegue identificar o perfil das velocidades daquele ponto. O perfil A é um regime turbulento, onde as velocidades são constantes. O perfil B é um regime laminar. E o perfil C é um regime intermediário. Tá? Então, no escoamento turbulento, o perfil de velocidade é mais plano que no caso laminar. Então, ao se utilizar o Pitot, o escoamento turbulento é mais fácil do que no caso de escoamento laminar, em problemas de medição de vazão. Porque no laminar eu tenho que colocar o Pitot bem no meio do duto, e é muito difícil posicioná-lo corretamente. Então, uma das formas de a gente medir com o tubo de Pitot é criar uma região turbulenta, para poder colocá-lo em qualquer posição. Outra forma é por placas de orifício, tubos tipo Venturi e bocais. Eles trabalham da seguinte forma: eles criam uma perda de carga localizada e a velocidade vai ser mensurada porque ela vai ser proporcional à diferença de pressão entre os pontos de entrada e saída do sistema. Como a perda de carga localizada é conhecida, a diferença de pressão ela vai aumentar à medida que a velocidade aumenta. Tá? Então, aqui eu tenho uma placa do tipo Venturi e a gente vai ver que a velocidade em 1 vai ser igual a área em 2 vezes raiz quadrada de 2GH sobre área em 1 ao quadrado menos área em 2 ao quadrado, e a vazão vai ser V1 vezes a área em 1. O que a gente vai mensurar justamente é esse H. O Venturi é projetado, então a gente sabe o valor da área 1 e o valor da área 2. E a partir daí é só calcular o valor do G para aquele ambiente. Só que a construção do Venturi é cara, complexa, e as perdas de carga são menores do que se a gente utilizar uma placa de orifício.
A placa de orifício tem coletas de pressão antes e depois dela, e a vazão vai ser proporcional a menos a variação de pressão entre elas. Só que as placas de orifício são muito mais baratas e fáceis de instalar. Outra forma de medir vazão é por sensor ultrassônico. A gente já falou sobre sensores ultrassônicos e a forma de medir é por meio do efeito Doppler, e isso tem sido feito desde 1960, e a gente emite um sinal ultrassônico a um determinado volume de medição do fluido, onde se supõe hajam partículas na mesma velocidade de escoamento. O retorno do sistema vai fazer com que a gente consiga identificar a velocidade. E aí a gente pode calcular isso por tempo em trânsito, correlação cruzada e efeito Doppler. O tempo em trânsito faz com que, devido à velocidade do fluido, a velocidade do sensor ultrassônico, que está emitindo tanto no ponto 2 quanto no ponto 1, tem uma diferença de tempo da saída de 2 e chegada em 1 e da saída de 1 e chegada em 2, justamente porque tem essa velocidade indo de 1 para 2, então T de 1, 2 tende a ser menor que T de 2, 1. C ao quadrado é a velocidade som nesse fluido ao quadrado. Já falei dos tempos, isso está dividido por 2 vezes L cosseno de θ. Θ é esse ângulo que é formado entre a linha dos sensores e a horizontal. A correlação cruzada tem que ter redemoinhos presentes no fluido, porque são eles que vão indicar em que momento o redemoinho passou, então os receptores vão ser desligados na hora que eles passarem, e o que a gente vai mensurar é o tempo que demora para o segundo transmissor perceber o redemoinho. E é justamente esse tempo que a gente vai pegar a distância entre os transmissores e dividir por ele para calcular a velocidade. E isso não dá certo se o regime desse fluido for extremamente turbulento. A gente não vai saber que redemoinho causou a primeira identificação de que estava passando no primeiro sensor, né? O efeito Doppler tem que ter partículas em suspensão, e aí a gente vai ter uma diferença de fase entre a onda de ida e a onda de volta por causa da velocidade do sistema, e a gente vai calcular a velocidade pela variação da fase vezes a velocidade sobre 2 vezes a frequência original sobre vezes cosseno de θ. Aqui eu estou mostrando um medidor de vazão eletromagnético, cujo princípio é bem parecido com o sensor ultrassônico. Um medidor de vazão eletromagnético aqui, e a parte do seu circuito e o visor. Além de vazão e pressão, a gente tem que identificar nível, e ela é feita por algum dos princípios de medição vistos até aqui. Elementos resistivos, a gente precisa de, em muitos casos, algum mecanismo mecânico para variar a altura. A gente pode usar tanto fios resistivos, que vão variar a resistência em contato com o líquido, como sistemas capacitivos. Nos casos que o recipiente é metálico e o líquido é isolante, basta usar uma haste metálica. A capacitância total entre as peças metálicas dependerá da quantidade e das características do dielétron entre as partes. E se a gente lembrar da equação da capacitância, a constante dielétrica ela é proporcional ao valor da capacitância, diretamente proporcional. Para recipientes fechados, a medição de nível por sensores de pressão requer cuidados, pois a pressão no interior pode aumentar em função de fatores como a temperatura. O princípio de funcionamento consiste em alterar a pressão até que seja possível perceber na superfície o aparecimento de bolhas, e elas indicaram que a pressão imposta pela manipulação da válvula e monitorada por um manômetro foi capaz de vencer a pressão da coluna do líquido, e assim a gente consegue alterar a pressão interna até determinada referência e sempre trabalhar nessa referência.
O que a gente viu aqui é que ao especificar um sensor de pressão, a gente tem que distinguir entre pressão absoluta manométrica e diferencial. Tem diversos tipos de medidores de pressão, tubos de Bourdon, mostrei o tubo tipo C, um espiral e um em hélice, os foles e diafragmas, tem dois tipos de diafragmas, os corrugados e os de membrana, e muitos dos transmissores de pressão são baseados nesses dispositivos. A instalação de sensor de pressão via mangueiras ou tubos capilares pode sofrer influência da resposta dinâmica do sistema que está sendo medido. Na medição de vazão, a gente tem que saber qual é o perfil de velocidade de escoamento, senão a gente pode coletar os dados equivocadamente. Os medidores ultrassônicos baseiam-se em dois princípios distintos, tempo de trânsito e efeito Doppler, e o tempo de trânsito a gente viu que pode ser calculado de duas formas, além do efeito Doppler. Esquemas de medição de nível são diversos, os mais comuns são sensores resistivos, capacitivos, transmissores de pressão, células de carga e ultrassom.